Hoje eu quero ler com você um texto que está no livro do sábio, chamado Provérbios, no capítulo de número 31, os versículos do 25 aos versículos 30. Na verdade, todo o capítulo 31 são conselhos que a mãe do rei Lemuel deu ao seu filho. Então aqui eu vou pegar a mãe do rei Lemuel hoje como sendo a conselheira de todos nós, né? E ela fala muitas coisas bonitas, mas eu quero ler somente do versículos 25 aos versículos 30, que diz assim: a força e a glória são as suas vestes, ela falando da mulher. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Ela olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Olha que conselho lindo. Versículo 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e louve-nas nas portas as suas obras. Está aí um dos maiores conselhos, né, que uma mulher deixa para outra mulher, deixa para a igreja, deixa para os homens, deixa para os filhos, para os esposos, né? E eu quero compartilhar um pouco com você sobre isso. Dizem que hoje está mais ou menos assim. As estatísticas, os censos estão mais ou menos para o seguinte: a metade da população mundial é considerada uma população de mulher, metade é mulher, e a outra metade são os filhos dela. Daí a importância da mulher em todo o processo de formação da sociedade, né? E aliás, por ser hoje o Dia da Mulher, a gente percebe a importância delas para Deus, não é? Jesus, mais do que qualquer outro líder, eu quero colocar assim, claro que partindo da visão da sua época, né? Mais de 2000 anos atrás, e dentro de uma sociedade patriarcal, onde a figura do homem é que era a figura, onde a mulher não tinha vez, não tinha voto, não tinha presença, não sabia, não era considerada nem uma pessoa habilitada para a leitura. Mas Jesus, né, as abraçou com tanto amor, com tanto carinho, não é, irmãos? E tocou a vida de tantas mães, não é? Como a viúva de Naim e tantas outras mulheres, das quais inclusive ele tinha expulsado espíritos imundos, não é? A sua própria mãe, que não seria da minha parte até um crime deixar passar uma data tão importante, sendo que para Jesus, para Deus, ela é tanto historicamente quanto socialmente muitíssimos importantes. Então, a Bíblia está recheada de histórias, né, de conselhos de mulheres, não é, de esposas, de mães, não é, de esposa dos patriarcas, que marcaram toda a nossa história, né? A nossa vida é marcada pela vida delas. Aliás, se não fosse as mães, nós não estaríamos aqui, como eu acabei de dizer. A metade da população mundial de mulheres e a outra metade são os filhos delas. E isso é importante para Deus. Há um cuidado especial de Deus com relação a isso. A prova é tanta que Deus poderia ter escolhido qualquer uma outra forma de se manifestar como homem aos homens. Ele poderia, como diziam os pelagianos, não é, ter aparecido no deserto já pregando o grande Jesus Cristo e tal. Mas não foi assim. A Bíblia diz que ele escolheu nascer de uma mulher. Jesus teve mãe. Deus não teve mãe, claro, o Criador eterno, mas Jesus teve mãe. Ele escolheu ter uma mãe, nascer em uma família. Então, isso prova que há no coração de Deus, não é, irmãos, algo a mais com relação às mães, algo a mais com relação às mulheres, há uma paixão, há um amor de Deus por isso. E esses conselhos aqui de Provérbios 31, eles são muito fortes, porque parte de uma mulher ensinando a nós homens e ensinando as outras mulheres. E chega a dizer, sabe o que para a gente? Olha só, a força e a glória são suas vestes, ela ri-se do dia futuro.
Ela está rindo do dia futuro. Por quê? Porque ela tem força. Uma das características dessa mãe, que a mãe do rei Lemuel diz, né, dessa figura importante, é que ela é revestida de força e de dignidade. Força completamente diferente de fraqueza. A Bíblia diz que as mulheres são vasos mais frágeis, sensíveis, não frágil no sentido de fraqueza, como muitas pessoas pregam e dizem, não é? Então, ela diz que essa mulher que ri do futuro, ou seja, que não se preocupa com o dia de amanhã, essa mulher ela é forte e ela é uma mulher digna, que a dignidade tem que ver com a qualidade daquele que infunde respeito, consciência do valor próprio que ela tem. E todas as mães, eu já percebi, até aquelas que você pode dizer, ela não é tão bem acertada da cabeça, ela impõe respeito, dignidade, e ela tem força, não é? Mas sabedoria com amor. Sabedoria com o quê? Sabedoria com amor. E eu quero que você pense nessa característica. A outra, ele diz assim, olha, é aquela que governa bem a sua casa, e ela não aceita preguiça. O que é governar bem, irmãos? É cuidar bem dos negócios da casa. É aquela que não aceita ninguém. A mãe virtuosa, ela chega lá e diz assim, ei menina, acorda logo, está na hora de levantar. Para o mais velho, ele diz assim, olha, ei, vai trabalhar. Às vezes acrescenta uma outra palavra que eu não quero dizer aqui. Vai trabalhar, você tem que trabalhar, porque quem é jovem e não gosta de trabalhar, quando for velho, vai ter muita dificuldade também de se realizar um bom trabalho. Então vai trabalhar. Isso a mãe fala, né, constantemente aos ouvidos daqueles que querem realmente, não é, crescer. Então ela cuida dos negócios da casa. Ela não deixa a casa empetecar, a casa cair. Pode ser a casa qual for. Eu já visitei casas que o chão era batido, né, o telhado feito de plástico, mas era a casa dela. E ali quem manda era ela. Quem mandava era ela. Então, e a verdade é essa mesmo, não é? Também diz, não é, no versículo seguinte, que seus filhos e o seu marido a elogiam. Essa mãe, ela precisa receber realmente os elogios. Está escrito aqui em Provérbios 31. E no final diz que essa mãe, esta mulher, é aquela que teme ao Senhor. Ela se importa com a formosura e a beleza, sim, mas isso tem pouco valor. A que realmente tem valor diante de Deus é aquela que teme ao Senhor. Quantos tem estabelecidos na vida por causa de uma mãe com essas características? Então, eu quero dizer para você, sabe o que, irmãos? A mãe, na verdade, ela exerce a figura do Espírito Santo. Pastor, é verdade, o Espírito não tem sexo. Não vá achando que o Espírito é sexuado, não. Na verdade, a igreja, você vê que, olha o posicionamento de Jesus, a igreja é a noiva. Quem consola é o Espírito, mas o pneuma, agnus, é um ser assexuado. A figura da mulher, da mãe, se assemelha à figura do Consolador amado, porque em tudo isso aqui está dizendo que ela é quem faz, ela é quem ajuda, ela é quem traz a direção. E quem faz esse papel no dia de hoje? Senão o Espírito Santo. Deus, sabedor dessas coisas, revelou ao profeta Isaías algo muito forte. Isaías 66, 13 diz assim: assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei em Jerusalém, vocês serão consolados. Como é que Deus trouxe o consolo dele aos homens? Por meio do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É a mãe. Sabe, queridos, a figura então se repousa sobre o Espírito, é aquele que ajuda, que consola. Deus chega a dizer e se compara, né? Traz o seu amor à comparação de um amor de mãe, quando ele diz: eu quero consolar você como uma mãe consola o filho. Quando o filho olha para a mãe, ele vê o que nela? Quando ele é pequeno, ele vê a fonte da esperança, e grande também, mas menor um pouco, ele vê a fonte da sua alimentação. Quando a mãe chega perto do filho, ele pode não saber falar, ele pode não ter dente na sua boca, mas ele sente o cheiro dela, e ele percebe que ali tem leite, e ele inconscientemente, e às vezes até inconsequentemente, porque acaba mordendo, ele sabe que ali chegou o socorro dele.
Sabe, para nós o Espírito Santo é esse. Para nós é a revelação de Deus aos homens este amor. Isaías 49, 13 a 19, especificamente no versículo 15, Deus diz assim, olha, pode uma mulher ou uma mãe esquecer-se do filho que gerou? Ela pode esquecer? Aí Deus fala, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha como Deus vai falar, irmãos. A figura que ele usa no Isaías, nesses dois versículos, nesses dois capítulos, 66 e 49, ou 49 e 66, é a figura de uma mãe, ele mostrando o amor de Deus como o amor de uma mãe. E ele chega além, ele diz, olha, se você acha que a tua mãe te ama, ainda mais eu, mesmo que ela te abandone. Talvez você que está me ouvindo, não teve uma mãe muito boa, assim, no aspecto de que te deu o suporte necessário, não é? Talvez a sua mãe te abandonou quando você era pequeno. Talvez tentou te abortar. Talvez, como aconteceu esses dias, né, tempos atrás, colocou num saco de lixo e descartou porque não queria a sua prole. Talvez você tenha experimentado coisas ruins com a sua mãe. A grande maior parte, talvez, digam coisas boas, mas há também aqueles momentos ruins. Por que acontece isso, pastor? Porque o ser humano, irmãos, tem uma natureza lapsada. Não há ser humano perfeito, não há amor perfeito em ser humano. Não há justiça perfeita no ser humano. Então, talvez você tenha experimentado isso com relação à tua mãe. Talvez você não teve proximidade dela. Aí sabe o que é que Deus está dizendo para você hoje? Ainda que ela te esquecesse, ou que ela tenha esquecido de você, todavia, porém, entretanto, eu não me esquecerei de ti. O amor dele, querido, está revelado à tua alma, à tua vida. É o Espírito Santo, o ajudador que te ajuda. É o Espírito Consolador. É o Espírito Transformador. É o Espírito Santo que traz a proteção. Este se revela tudo isso no amor de uma mãe, que pode enfrentar um crocodilo, pode enfrentar um elefante bravo, pode enfrentar um leão para defender a sua prole. Deus está dizendo assim, olha, ainda que você não tenha nada disso, ou que você nunca teve, eu quero te dizer que eu não me esquecerei de ti. Sabe, ainda que a tua mãe te esqueceu, eu não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe, assim como uma mãe consola seu filho, eu também quero te consolar, não é? E eu te consolarei, ó Jerusalém, vocês serão consolados. Sabe, olha como Deus se revela, irmãos. Os apóstolos começaram a sentir também, lá em João, no capítulo 14, não é? Eles começaram a sentir um espírito assim de orfandade, algo sendo arrancado deles. Jesus chega e diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E lá no versículo 16 de João 14, ele diz assim, ó, e eu vos enviarei um outro Consolador. Olha aí o amor de mãe se revelando. O Consolador, aquele que consola. Deus tinha dito isso lá em Isaías 66, não é? É aquele que consola, aquele que quer abraçar, é o Paracletos de Deus, é aquele que entra onde ninguém entra. É aquele que faz o que nem a tua mãe já fez, nunca fez jamais. Ele diz, eu vou enviar um outro Consolador, e ele estará com vocês todos os dias, em todos os momentos. Sabe, amados, é este amor que Deus quer revelar-nos. Por isso que ele compara esse amor de mãe, porque é um amor inigualável, é um amor que se doa. Jesus, quando se entregou na cruz, ele estava derramando também desse amor, claro, que vindo dos céus. Não era um amor maculado, mas um amor puro. Quando a gente olha para o Espírito Santo, a gente vê nele a fonte da esperança, o nosso alimento também. Uau, o Espírito Santo está aqui na minha casa, eu estou sendo alimentado. O Espírito Santo está vindo ao meu socorro, ele me consolará de toda tristeza e amargura. Nossa, o Espírito Santo está segurando em minhas mãos, ele me guiará. O Espírito Santo está me ajudando, ele passará por esse vale junto comigo, ou eu passarei por esse vale junto com ele. Era isso que os apóstolos estavam perdendo, mas fora isso que Jesus repatriou, recolocou de novo na vida deles. Eu estarei com vocês, eu vou consolar vocês,
por meio do Espírito Santo. Então, é o Consolador amado de todos os dias, das noites como dos dias, das trevas como da luz. O Consolador amado não é dos desertos e dos mananciais. O Consolador amado que estaria conosco, que está conosco todos os dias. Sabe, quando a gente olha para Ele, quando a gente olha para o Espírito, e aqui eu quero trabalhar o Espírito Santo, não é um ser assexuado que não tem sexo. A gente vê nele esse consolo, esse amor, essa ajuda, não é? E o ajudador, ele quer estabelecer o que em nós, irmãos? A esperança. Esses dias a gente tem falado muito sobre isso. Esperança do verbo esperançar, como diz o Cortella. Esperança do verbo que nos continua a impulsionando para a frente. Esperança, aquela que não nos deixa parar e cruzar os braços. Não esperança do verbo esperar, mas esperança do verbo esperançar, de continuar crendo. E a nossa esperança é Ele, a nossa esperança é a sua vinda, a nossa esperança é o Espírito Santo. Ele, esse ajudador amado, não é? Pessoas sem esperança, irmãos, elas não edificam mais. Por isso que é importante você ter essa concepção da esperança, porque pessoas sem esperança, do verbo esperançar, elas não edificam mais. Elas olham para a casa suja e diz, para quê? E dizem, para que limpar? Vai sujar de novo. Eles olham para o cabelo desarrumado e dizem, o que importa ter um cabelo arrumado? Amanhã vai bagunçar novamente. O que importa trocar de roupa, andar bonito? Não dá mais. Por quê? Porque perderam a esperança. Esse tempo não é de grandes pandemias. Deus quer nos revelar a sua esperança. O diabo tem feito de tudo para arrancar a esperança da nossa nação, arrancar a esperança das famílias, arrancar a esperança das casas, mas eu quero te dizer algo essa noite. Deus se importa contigo e Ele se revela como essa esperança, o Consolador amado. Não mais como aconteceu na época de Jeremias. O profeta Jeremias, ele estava vivendo um tempo, queridos, de tantas e profundas decepções. Israel tinha sido levado para a Babilônia. Ele via as casas em ruínas. Ele via as cidades, Jerusalém assolada, destruída. Ele via tanta coisa ruim, tanta miséria, tanta destruição. Tudo estava em escombros. Mas lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21 e 22, o profeta Jeremias diz assim, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Se você se encher do Espírito Santo, você nunca perderá a sua esperança. Se você se encher de programas da televisão, você vai perder a sua esperança. Se você viver nas mídias sociais, você vai perder a sua esperança. Se você ouvir repórteres, você vai perder a sua esperança, porque eles não têm esperança para dar para ninguém. A nossa esperança está no Senhor. Não é já é hora de pararmos com tanta amargura, com tanto dissabor. Já é hora de pararmos de beber o fel amargo ao meio-dia, o absinto à noite. É hora, meu querido, da gente se entregar ao Consolador amado. Aquele que tem um amor, não é parecido com o amor de uma mãe. Claro que é muitas vezes, infinitamente mais, do que aquilo que nós entendemos como o amor de uma mãe para o seu filho. Então Jeremias diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Irmãos, como é que eu trago esperança, pastor, à minha vida? Trazendo a misericórdia sobre a minha casa. Crendo na misericórdia. A misericórdia é exatamente isso, é olhar para Deus com esperança de que Ele não nos vai dar o que nós merecemos. O que a gente merece? A gente merece só apenas ser castigado. Mas a misericórdia retira de nós esse castigo. A misericórdia retira de nós essa condenação. Não há peso mais da condenação sobre a minha vida. Romanos 8, o apóstolo Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há àqueles ou sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há peso mais sobre isso, sobre a minha vida. Por quê, pastor? Porque há misericórdia. Há misericórdia. Sabe aquela mãe, quando ela chega para disciplinar o menino, e ele fala, mãe, deixa eu falar primeiro com a senhora. E ele começa a falar, daqui a pouco a mãe diz, tudo bem, vou te dar mais uma chance. Isso chama-se misericórdia. É não nos dar o que merecemos.
Se você merecia o castigo, Deus diz, eu não te darei esse castigo. Sabe? E há uma ilustração muito legal que a gente fala sobre isso. Ela diz assim que para você entender a questão da misericórdia e da graça, inclusive, que a graça é Deus nos dá, mesmo sem merecermos. Ou seja, você não era digno da salvação, mas Jesus te deu a salvação a si mesmo. Mesmo com todo o peso da culpa, Deus foi lá e te deu a salvação em Cristo Jesus. Diz que um menino pegou o carro do pai dele escondido e começou a dirigir pelas ruas. Imagine você vendo essa cena. Você encontra lá o menino lá que mora próximo à sua casa, ele pegando o carro do pai dele escondido e dirigindo escondido. De repente, esse menino vai lá e bate o carro no seu muro. O que você faria? Talvez você fizesse, né, fazer a justiça valer em seu favor. Você entraria na justiça e obrigaria o pai daquele menino a pagar as despesas. Está certo. Mas isso é a justiça nos seus olhos. A segunda coisa, você poderia ser misericordioso, ou seja, você percebe que o garoto não tem condições de te pagar, você se compadece dele, porque se o pai souber daquela história, ou soubesse daquela história, lhe daria uma sua, e aí você diz para o menino assim, não, eu vou arcar com o prejuízo do muro, e vai embora daqui. Mas você também poderia ser, isso é ser misericordioso, mas você poderia ser também gracioso. Ou seja, você poderia, perdoar o garoto. Você chamaria o menino e dizer, eu vou te perdoar. Eu vou pagar todas as despesas do muro que você derrubou. Eu ainda vou pagar o conserto do carro do seu pai. E além do que, eu vou colocar você dentro do meu carro e eu vou te ensinar a dirigir. Você faria isso? Seja sincero. Você faria isso? Eu tenho dificuldades em fazer isso. Mas sabe como é que é o nome disso? Graça, favor imerecido. Eu recebo a esperança quando eu trago a misericórdia e a graça de Deus para a minha vida. Sabe, queridos, foi isso que Jesus fez conosco, foi isso que Deus fez conosco. Nós matamos o seu filho na cruz, nós crucificamos a Jesus, e a condenação deveria cair sobre nós, mas Deus chegou e falou, sabe o quê? Você matou meu filho? Matei. Eu vou fazer o seguinte, a partir de hoje eu te perdoo por causa disso. Eu vou fazer de você um filho também. E toda a herança que era do meu filho, eu vou passar para você também. Você vai receber a herança dele. A Bíblia diz que nós fomos feitos herdeiros com Cristo Jesus. Que amor maior há? João não conseguiu traduzir esse amor. João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O salmista já dizia isso lá atrás, Salmo 16, 5, tu és a porção da minha herança. Queridos e amados no Senhor, Deus fez isso conosco. Pastor, como é que eu trago a esperança à minha vida? Crendo na fidelidade de Deus. E eu quero encerrar com essas duas palavras que eu vou dizer agora. Crendo na fidelidade de Deus. Crendo na fidelidade de Deus. Deus fez isso conosco. Éramos tudo isso que eu falei, mas a fidelidade do Senhor se estendeu sobre a nossa vida. Deus derramou da sua fidelidade. Malaquias 3,6 diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3,10 fala sobre dízimos e ofertas, mas Malaquias 3,6, ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Irmão, sabe por que Deus é chamado de eterno? Porque o tempo não pode mudá-lo. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Como é que eu recebo essa esperança? Crendo na fidelidade dEle. Jamais, jamais Ele mudará. Eu, Senhor, não mudo, diz o Senhor. Como é que eu recebo dessa esperança? Buscando ao Senhor. A minha posição é o Senhor, diz a minha alma. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bem é o Senhor, bom é o Senhor, para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Lamentações 3:24. Hebreus 11:6 também vai dizer isso. Deus te quer presentear neste dia, mamãe.
Deus te quer presentear nesse dia, filhinho. Deus te quer te dar algo especial. Não vale a pena ficarmos parados, a gente precisa buscá-lo, precisa amá-lo, precisa entender o que é graça e misericórdia, precisa compreender que o amor dele é revelado não na figura de homem ou de mulher. Ele se comparou ao amor de uma mãe, para que talvez eu e você pudéssemos entender, quando ele diz que quer nos consolar acima de qualquer coisa, quando ele diz que quer nos abraçar, quando ele diz que ainda que a tua mãe te esqueça, ele jamais esquecerá. Ele queria demonstrar para nós, não que o amor de uma mãe é perfeito, ou que o amor de um pai é perfeito, não é nada disso, mas ele queria dizer assim, olha, se você ama a tua mãe realmente, e se uma mãe é capaz de fazer uma loucura pelo um filho, seja instintivamente, seja racionalmente, eu o farei muito mais, infinitamente mais por você. Esse amor dele está revelado aos homens, chama-se Jesus Cristo. Ele deu o seu filho, nós como homens pegamos e o assassinamos, metemos numa cruz, mas mesmo assim ele continuou nos amando. E o amor é tão profundo que eu acredito que nenhuma mãe, não sei, talvez possa acontecer, mas nenhuma mãe, nenhum pai daria o seu filho para que os outros matassem, para que esses que mataram, pudesse se tornar filho adotivo dele, e ainda assim, herdeiro de toda a sua herança. Foi isso que ele fez conosco. Ele disse, o meu amor por você é tão infinitamente mais, que se você puder entender o amor de uma mãe por sua prole, por seu filho, é muito maior, muito mais profundo, infinitamente mais profundo, de modo que eu dei o meu filho, o meu único, e vocês o mataram, mas eu faço de vocês os meus filhos agora, e ainda mais, a herança que era dele, eu dou para vocês. Se você quer receber esse Jesus, com esse amor de mãe, derramado pelo Espírito Santo, o Consolador, o pneuma agnus de Deus, aquele que não tem sexo, nem macho, nem fêmea, ele é o Espírito. Você pode abrir sua mão aonde você estiver. E você que é mamãe, que está me ouvindo agora, me vendo, eu gostaria de orar também por você, porque Deus quer rejuvenescer as suas forças, fortalecê-la novamente, para que você continue. De repente você está olhando para si mesmo e dizendo, eu não fui uma mãe tão boa. Refaça agora a tua vida, refaça agora a sua vida, e se torne uma mãe melhor daqui por diante. Ainda há tempo de você abraçar o teu filho, beijar, liberar uma palavra de vitória. E você que está me ouvindo e não tem mais a sua mãe, saiba de uma coisa, o amor dele é muito maior do que o amor da sua mãe, ou foi da sua mãe. Se sinta abraçado por ele. Esse amor ele quer derramar também sobre você. Eu quero orar contigo agora. Se você puder fechar os olhos, aí na sua casa, na sua sala de espera, de jantar, aí no seu ambiente de trabalho, eu não sei, mas eu quero orar por você e com você. Não faça desse dia hoje um dia triste, faça um dia alegre. Veja que ele te ama. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um dos teus filhos e filhas. E eu invoco agora, eu trago à existência o que a tua palavra diz, que o Senhor sempre quis nos ajuntar, nos consolar, como uma mãe consola seu filho. O Senhor sempre quis se revelar muito mais do que uma mãe que esquecera da sua cria. O Senhor diz que mesmo que ela esqueça, o Senhor jamais esquecerá de nós. Toma a vida dele agora, Senhor, escreve o novo nome no livro da vida. Toma a vida dela agora, escreve o novo nome no livro da vida. Se revela a este homem, a esta mulher que está em casa, talvez lembrando-se da sua mãe que não vive mais. Se revele a ele e a ela com este amor materno. Faça com que hoje, meu Pai, em nome de Jesus,
esta pessoa se sinta preenchida, que a saudade seja trocada por esperança, do verbo esperançar, de continuar caminhando, que o medo seja trocado pela esperança, que a falta de fé seja trocado por tua fidelidade, porque a tua palavra diz que o Senhor não muda, o Senhor não muda e nem mudará. Essa pessoa que tem se sentido injustiçada, que troque agora pela justiça, a tua justiça que não falha. Visita esta casa, visita também as mães que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Visita, Senhor, rejuvenesce, fortalece novamente a vida delas. Traz dupla honra às suas mãos, aos seus trabalhos. Pai, nós abençoamos cada uma delas. Nós abençoamos cada homem, cada filho, cada filha. Que a tua presença, Senhor, se estabeleça nessa casa. E onde é casa, se transforme em lar. Porque o lar se faz com a tua presença. Se revela agora, Senhor, traz a tua habitação. Faz deste lugar a tua habitação. É minha oração neste dia. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mamães e papais que nos ouvem. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Jesus abençoe a todos.